Nós somos os alunos Lucas Pedro Vieira, Lucas Gabriel de Moraes, Felipe Nunes de Souza e Gustavo Machado, do Instituto Federal de Santa Catarina, Campo Joinville, do curso de Mecânica, módulo 4. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021 e o nosso professor é o Anderson dos Santos, da matéria de História. Nosso trabalho é uma História-Arte sobre a expansão territorial brasileira a oeste e a economia do ouro. Fizemos esse trabalho em formato podcast, com imagens e também um desenho para ilustrar o nosso tema. O principal objetivo é entender como conseguimos esse enorme território além do Tratado de Tordesilhas, a oeste, e por que isso aconteceu. Nossa maior dificuldade foi ter que fazer o trabalho à distância, devido à pandemia do coronavírus. Portanto, fizemos cada um na sua casa. Vamos intercaladamente explicar várias partes do trabalho por cada membro. O território atual do Brasil foi principalmente resultado das conquistas portuguesas lá pelos séculos XVI a XVIII mais ou menos. Podemos ressaltar três principais motivos para essas expansões a oeste acontecerem, já que ao leste já era oceano, que era dos portugueses pelo Tratado de Tordesilhas. O primeiro desses motivos é a necessidade de novas terras, já que a economia era principalmente agrária. Portanto, mais terras significavam mais local para o plantio. O segundo motivo é a busca por mão de obra indígena, já que eles eram escravizados. Mais mão de obra significa também mais dinheiro, e era mais barata que importar escravos da África para o Brasil. O terceiro motivo, também muito importante, era a busca por metais preciosos, sobretudo o ouro, pois naquela época o ouro era um recurso mais abundante e era muito valioso. Achar dentro das próprias terras por escravos, que era uma mão de obra barata, dava muito lucro à coroa. Eu vou falar da conquista do Vale Amazônico. Nessa região, antes dos portugueses chegarem, já tinham passado por ali espanhóis, ingleses e franceses. Mas quem prevaleceu realmente nessa região foram os portugueses. Porém, eles só foram dar atenção a essa região no século XVII, entre os anos 1614 e 1615, para assegurar o domínio da região fornecedora de drogas do sertão. Lembrando também que nesse período ocorria a União Ibérica, onde as coroas de Portugal e Espanha estavam unificadas na mão do rei da Espanha. Logo, o Tratado de Tordesilhas não tinha tanta importância, visto que toda essa região fazia parte da Espanha, fazendo com que Portugal pudesse expandir muito mais a sua fronteira. A conquista do sertão. O Nordeste do Brasil era o grande centro da produção açucareira no período da colônia. Mas, para produzir açúcar, o gado era essencial, pois servia para o transporte de mercadoria, como força motriz, entre outros serviços. Porém, o gado não podia ser criado nas mesmas terras onde se produzia açúcar, pois ele poderia se alimentar das plantações de cana. Assim, o gado era criado em uma região chamada Sertão de Dentro, que ficava às margens do Rio São Francisco. Para tentar suprir a falta de mão de obra, foram feitas diversas formas de organização do trabalho, como com os indígenas, que eles foram sempre usados como mão de obra, primeiramente como mão de obra livre, por meio de escambo e depois por meio de escravização. Outra forma que os portugueses usaram para conseguir a mão de obra dos indígenas foi com a catequização e com acordos como casar com uma filha de algum cacique, que era uma forma de adoçar os indígenas. Outro ponto foi os conflitos entre os colonos e os jesuítas. Bom, desde o início, os jesuítas já se posicionaram contra a escravização, porém eles defendiam a guerra justa. Consistia em que os indígenas que não aceitassem a catequização podiam sim ser escravizados, o que abriu uma gigantesca brecha aos colonos, porque quando eles queriam escravizar algum indígena, eles apenas falavam que ele foi contra a catequização. E outra coisa, o processo da catequização era tirar os indígenas da sua cultura e mudar eles para a cultura dos portugueses, com o objetivo de docilizar eles. O bandeirantismo foi um movimento regido pelos bandeirantes que tinha como objetivo busca de metais preciosos, encontrar novas terras e obter mão de obra escrava indígena. Eles faziam dois tipos de expedição: as entradas, expedições oficiais que tinham como objetivo primário encontrar novas terras e metais preciosos, e como objetivo secundário capturar indígenas, e as bandeiras, organizações paramilitares que tinham como objetivo primário capturar indígenas e como objetivo secundário encontrar novas terras e materiais preciosos. Os bandeirantes ficaram conhecidos como heróis e pioneiros na expansão territorial, mas a realidade é bem diferente, visto que eles fizeram um grande genocídio, causando a morte de 500 mil indígenas. Eles não foram heróis, pelo contrário, foram os vilões. Portugal e Espanha fizeram vários tratados além do Tratado de Tordesilhas, dentre eles o Tratado de Lisboa, de 1681, que propôs a devolução da colônia do Santíssimo Sacramento pelos espanhóis aos portugueses. O Tratado de Utrecht, de 1713 a 1715, que estabelecia a segunda devolução da colônia do Santíssimo Sacramento, que se tornava uma ilha portuguesa em território espanhol.
mas o mais importante deles foi o Tratado de Madrid, de 1750, que ficou estabelecido a devolução da colônia do Santíssimo Sacramento à Espanha em troca da região dos 7 povos das missas. No século XVI, os espanhóis já começaram encontrando bastante ouro, que era o metal mais valioso na época. Devido ao Tratado de Tordesilhas, que os colocou em uma parte que, além de ter bastante ouro, haviam grandes impérios, como os astecas, que já manipulavam metais preciosos, tornando-se assim, inicialmente, vencedores nessa corrida pelo ouro. Já os portugueses não tiveram a mesma sorte, enquanto os índios também não tinham muito conhecimento sobre o ouro, assim instalando uma economia mais voltada para o plantio. Com isso, os portugueses decidiram que era melhor para encontrar ouro expandindo para o interior do Brasil, a oeste, onde os espanhóis já lucravam. Como resultado, os portugueses conquistaram novas terras e tornaram o interior do Brasil um lugar mais habitável, construindo estradas e vilas, com muitas pessoas indo para o interior em busca de riquezas. Quem trabalhava nas minas tinha de pagar impostos. O primeiro era a captação, que era um imposto sobre cada cabeça de escravo que trabalhava na mina. Esse imposto foi substituído pelo quinto, que era uma porcentagem de 20% de tudo que foi retirado da mina que deveria ser pago ao governo. O quinto gerou a derrama, que dizia que todo homem bom deveria retirar 100 arrobas de ouro por ano. Caso não conseguisse alcançar a meta, devia pagar a diferença com seus bens. Em 1702 foi criada a Intendência das Minas, que era responsável desde fazer o loteamento das minas até arrecadar o quinto. Depois, em 1719, foram criadas as Casas de Fundição, que tinham como intuito extinguir o contrabando. O ouro era transformado em barras e recebia um selo que mostrava que o ouro tinha sido quintado, e isso tornava o ouro legal. Caso a barra não tivesse o selo, o ouro era ilegal. Transformações. Uma das maiores mudanças que ocorreram foi a troca da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. E o motivo foi porque ficaria mais perto de Minas Gerais e do litoral. Importante lembrar que nas Minas Gerais existia uma economia muito diversificada na área mineradora. Outro ponto foi a manutenção do pacto colonial, na forma de exploração portuguesa na sua colônia. Na época de 1703, houve o Tratado de Methuen, onde Portugal importava manufaturados da Inglaterra, como tecidos e roupas, e exportava vinho, e isso fez com que o ouro do Brasil fosse todo parar na mão dos ingleses. Explicando como foi a sociedade mineradora lá pela região do Mato Grosso, em Minas Gerais, onde se concentravam a maior parte das minas de ouro. Uma nova classe social foi formada, com muitas pessoas do governo, como grandes líderes e chefes de obra, estudantes que vieram do exterior com alto grau de escolaridade, como advogados, por exemplo, que eram filhos principalmente de mineradores que enriqueceram. Embora havia muitas grandes famílias ricas por causa da mineração, havia também muita pobreza, pois o preço dos alimentos era muito alto, visto que muitos dos grandes produtores agora se tornaram mineradores de ouro, pois dava mais lucro, criando assim uma sociedade muito desigual. Entre 1733 e 1748, houve o auge da produção de ouro em Minas. Depois, houve um declínio da produção que se estendeu até o final do século XVIII, onde a produção de ouro em Minas Gerais já estava em crise. Em 1750, o rei de Portugal, Dom João V, morre e seu filho Dom José I assume. Dom José I, na pessoa do seu primeiro-ministro Marquês de Pombal, influenciado pelo iluminismo, adotou medidas que afetaram diretamente o Brasil, criação das companhias de comércio na região norte. Adotou medidas para impedir o contrabando de pedras preciosas, incentivou a criação de manufaturas, expulsou os jesuítas em 1759, alegando que a ordem tinha e pregava contra os interesses da metrópole. O escultor, entalhador e arquiteto Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, produziu grandes obras no estilo barroco durante essa época. As principais foram a Igreja de São Francisco de Assis, as 66 imagens de cedro dos Passos da Paixão de Cristo e os 12 Profetas de Pedra-Sabão. Falando ainda de arte, vou explicar a representação artística proposta pelo nosso trabalho. Nós fizemos 2 desenhos. O primeiro é o mapa da América Latina com a marcação do tratado. À direita da linha está a posse portuguesa, que seria toda a parte do Brasil em amarelo, e à esquerda a posse espanhola, que seria toda a parte verde do Brasil e os demais países. O segundo desenho seria um escravo que acabou de encontrar uma pepita de ouro muito grande. Ele não demonstra felicidade, pois o achado não pertence a ele. Também é possível observar algumas pepitas de ouro no cabelo dele e algo em sua boca. Isso porque os escravos escondiam o ouro no cabelo e posteriormente na boca também. Seu objetivo era juntar riqueza o suficiente para comprar a sua própria liberdade.
Contudo, podemos concluir que quando olhamos para um mapa do Brasil, ou mesmo quando caminhamos pelas ruas, não vemos a real importância do território do nosso país. Aconteceram muitas guerras e mortes para conquistar cada parte, seja pela busca de riquezas, seja pela busca de escravos, pois a parte artística desse trabalho está nessa antítese de bom e ruim, já que precisaram acontecer muitas coisas ruins, como a escravidão negra e indígena, para que tivéssemos esse lugar maravilhoso que gostamos de viver hoje. Muito obrigado por assistirem nosso trabalho.